Graça e paz, meu irmão, minha irmã. Hoje a nossa escola dominical, nossa classe única, especial, porque hoje é o dia da Bíblia. Olha aqui, esse livro sem igual, como eu cantava quando era criança. E nós vamos falar um pouquinho sobre a história da Bíblia. E não só isso, nós vamos ler alguns textos aí que falam de uma forma prática dessa palavra aqui que é sem igual nas nossas vidas. E eu quero convidar você a orar, a nos colocarmos diante do Senhor e pedir que Ele nos oriente nesse estudo. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nós te damos graças, rendemos toda a honra e toda a glória a Ti, Senhor, e queremos agradecer, Senhor, te louvar, ó Pai, porque nós temos a Tua palavra, Senhor, dessa forma aqui, Senhor, impressa, Senhor, nós te louvamos, Senhor, pela sabedoria, Senhor, a homens, Senhor Jesus, que puderam, Senhor Jesus, colocá-la dessa forma que nós temos hoje, Senhor. E que essa palavra, Senhor, que está escrita aqui nesse livro, ela realmente possa fazer diferença em nossas vidas. Eu quero te louvar por cada irmão, cada irmã que está participando desse estudo, dessa nossa escola dominical, um tempo realmente sem descrição em nossas vidas. Nós sabemos que aprender a Tua palavra é a melhor forma de nós nos aproximarmos de Ti. Por isso, Senhor, nós te agradecemos e pedimos a Tua orientação, a Tua sabedoria, Senhor, no estudo dessa Tua palavra, Senhor, mais esse domingo. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Então, vamos lá. Primeiramente, eu gostaria de dar alguns dados aí sobre a Bíblia. Então, primeiramente, hoje é o segundo domingo de dezembro, então todo segundo domingo de dezembro foi instituído aqui no Brasil o Dia da Bíblia. Isso é uma lei federal, tá? A lei 10.335 do dia 19 de dezembro de 2001. Então é uma data até que recente, mas nós temos assegurado aí o Dia da Bíblia. Então nós podemos comemorar aí, nós já comemorávamos antes de termos essa data aqui instituída, nós já comemorávamos. Eu me lembro que quando criança a gente fazia jogral, a gente cantava canções, né, para homenagear aí esse dia e ficar gravado aí nos nossos corações e na nossa mente. E aí a gente começa falando que a Bíblia, a gente falou isso nos nossos estudos aí de histórias da salvação. A pastora tem falado aí sobre o Antigo Testamento também na nossa aula no Google Meet todo domingo, que naquela época lá no início lá da história do povo de Deus, não existia a Bíblia como nós temos hoje impressa, assim, até porque a imprensa ela surge aí já na nossa era, né? Já depois de Cristo, bem depois, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão, mas lembrando que a palavra de Deus ela ia passando de geração em geração de uma forma falada. Então as pessoas elas iam falando, iam passando de geração em geração. Depois teve um período aí onde as pessoas elas escreviam em tecido, em couro. Depois chega lá a invenção do papel, e aí não o papel como nós temos hoje, né, mas o papel lá, o papiro, então eram escritos. Então nós temos lá também a questão dos pergaminhos, enfim. E nós temos esses registros, né, de que a palavra de Deus, né, a Bíblia, ela não foi sempre nessa configuração que nós temos aqui, e nem a ordem dos livros, né? Nós temos uma ordem hoje que começa lá em Gênesis, termina lá em Apocalipse, e que essa ordem aí, ela vem um pouco depois, eu vou falar disso daqui a pouquinho. Então, a Bíblia, ela é a palavra de Deus,
Então, quem lê a Bíblia, ela pode ler de duas formas, como um livro histórico. Então, uma pessoa que não acredita que esse livro foi inspirado por Deus, então ele lê como um tempo histórico. A gente também pode fazer essa leitura, né, como um tempo histórico. Então, sempre quando a gente vai ler a Bíblia, a gente tem que lembrar quando que isso aqui foi escrito, por que esse livro foi escrito dessa forma, e a gente tem aprendido bastante sobre isso, né? Tem alguns textos aqui que eles são muito específicos para determinado tempo. Então a gente vê principalmente no Pentateuco, por exemplo, que o povo viveu 300, quase 400 anos cativo, né, como escravo, e ele sai da escravidão e vai para o deserto, fica 40 anos no deserto. Esse tempo foi um tempo de aprender muitas coisas, inclusive como viver em sociedade. Então a gente vê alguns textos aqui no Pentateuco que é muito interessante, né? Olha, se o gado quebrar a perna, faça isso. Se alguém cometer tal coisa, e coisas assim até simples, e elas estavam todas lá. Então a gente lê hoje, a gente lê até com um pouco de estranhamento, né? A gente fala, nossa, tinha que falar até disso, mas lembrando, esse povo era um povo escravo, então ele volta a ter sua liberdade e precisa se reeducar, né? Ter uma nova vida, uma vida que eles vão viver em sociedade. Então tem lá os textos que eles são bem específicos. Claro, a gente pode aprender muita coisa com eles, claro, né? Não deixa de ser a palavra de Deus, mas a gente tem que ler com essa preocupação, né? Do tempo histórico. E aí, vamos dar um salto aí na história. A Bíblia como nós temos hoje, né, que começa lá em Gênesis, termina lá em Apocalipse, alguns livros nós não temos aqui na nossa Bíblia, mas, por exemplo, a Bíblia Católica tem mais 7 livros. Então, a forma como Gutenberg ele faz a impressão, né, da Bíblia, e é interessante porque assim, ele inventa a prensa, né, e aí ele tem uma decisão a tomar: qual é o livro ou o que eu vou publicar. E aí ele resolve publicar a Bíblia. E aí você fala assim, nossa, mas por que ele resolveu publicar a Bíblia? Naquele tempo lá de Gutenberg, e até um tempo até um pouco mais à frente, né, depois a gente vai estudar essa questão aí da reforma. Nesse período, a igreja, né, que era uma igreja só, a igreja, ela detinha o poder de ter a Bíblia em suas mãos. Então, o povo no geral, os membros, os fiéis da igreja no geral, eles não tinham a Bíblia, até porque eram pergaminhos, era difícil, né, essa questão de você ter uma Bíblia, né? Até pouco tempo isso já era bem difícil, né? Hoje a Bíblia é um livro muito popular. A gente encontra Bíblias bem simples, né, que a gente pode fazer evangelização. Hoje a gente tem um acesso bem grande com a questão da Bíblia, da impressão da Bíblia, mas naquela época as pessoas não tinham a Bíblia em seu poder. Então, o que Gutenberg pensa? A decisão dele foi uma decisão comercial. Então ele pensa assim, ninguém tem a Bíblia, então é um bom nicho comercial para eu publicar a Bíblia. Então, por isso que ele imprime, faz a impressão aí da Bíblia, da primeira Bíblia, e isso foi no dia 23 de fevereiro de 1455, já na nossa era, depois de Cristo, né? Então, e dessas Bíblias que Gutenberg imprimiu, né, fez a sua impressão, hoje, no mundo, a gente ainda tem 60 dessas Bíblias. Algumas dessas Bíblias, tem 12 delas ainda estão impressas em pergaminhos e 48 em papel. Então, na Alemanha, a gente pode encontrar alguns exemplares dessas Bíblias aí
em algumas bibliotecas de universidades na Alemanha. Então, se alguém for aí um dia para a Alemanha, tem essa oportunidade aí de repente ir numa biblioteca de uma universidade e se deparar aí com um exemplar aí dessa primeira impressão aí da Bíblia. Mas, olha só como é interessante, né? Então a Bíblia ela é impressa e aí as pessoas têm um pouco mais de acesso, né, a essa Bíblia. Outra informação interessante é que a Bíblia ela já foi traduzida para 349 idiomas e é o livro mais vendido ainda hoje, é o livro mais vendido do mundo segundo o Guinness Book. Então, olha só que interessante. E aí a gente pensa aí na questão aqui do Brasil, né? Quando que chega a primeira Bíblia ou as primeiras Bíblias aqui no Brasil? Então há relatos de 1814 que pessoas viajavam lá de Portugal para o Brasil e traziam essas Bíblias e às vezes deixavam lá nos navios, né? E aí as pessoas acabavam tendo acesso aí a essas Bíblias. Mas em 1908 começou aí a publicação então da Bíblia no Brasil em 1908 e terminou em 1917. Então, traduzir uma Bíblia, né, ela não é uma coisa tão simples, né, como parece, né? Fazer uma Bíblia, né, traduzir uma Bíblia não é tão simples como parece. E essa primeira Bíblia aqui no Brasil, ela foi revisada por Rui Barbosa. Olha só que interessante. E aí, nós temos aí, enfim, uma quantidade enorme de traduções bíblicas, né? Tem a Bíblia na linguagem de hoje, tem a Bíblia Almeida, que é a que a gente mais usa, principalmente a revista aí atualizada, a gente tem a revista corrigida. Agora nós temos a nova versão, né, Almeida, a nova versão atualizada, que é essa que a gente tem usado aqui com a Bíblia de Estudos de John Wesley, né, uma Bíblia que os metodistas aguardaram tanto, né, uma Bíblia de estudo com as notas explicativas de Wesley. É uma delícia a gente poder se deparar aqui com pensamentos aí de John Wesley, que era um grande estudioso, né, da Bíblia. Vou ler algumas coisas aqui que ele escreve sobre a Bíblia, vai deixar aqui para nós. E aí eu gostaria de deixar agora um espaço para a gente falar sobre alguns versículos que a gente conhece até às vezes decor, ou quando a gente fala de Bíblia, fala de palavra, a gente logo lembra desses textos, que foi quando eu pensei aí no que a gente ia falar sobre a Bíblia, e aí logo na minha cabeça o primeiro versículo que veio foi de 2 Timóteo 16 e 17, que a gente vai ler agora. Hebreus 4:12, que também é um texto bem assim conhecido. Salmo 119, que praticamente ele todo fala da palavra, mas eu gosto muito do versículo 11 e do versículo 105, depois eu vou comentar também. E lembrando aqui também de quando Jesus vai para o deserto, também ele fala algo da palavra que a gente vai ler daqui a pouquinho. Então, para a gente começar, a gente vai ler aqui 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que diz assim, 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Olha só que maravilha. Então, eu falei sobre as duas vertentes da gente pode ler a Bíblia, né? Com a questão histórica. Então, os fatos históricos, a história da Bíblia, de personagens, de lugares, de nações, enfim. Mas a gente tem a outra
versão ou vertente que a gente pode ler a Bíblia como um livro de fé. Então, existem muitos textos aqui que, se a gente não tiver fé, a gente não crê nessa palavra. E a gente crê que essa palavra é exatamente o que Timóteo, ele fala aqui, que toda a Escritura é inspirada por Deus e ela é útil para o ensino. Quantas coisas a gente já aprendeu lendo a palavra. Então ela serve para a nossa repreensão? Serve para a nossa repreensão. E como serve para a nossa repreensão? Gosto daquele texto em Tiago que fala, né, que a fé sem obras é morta. Então eu aprendo que não adianta eu ficar só falando, que eu tenho que agir, que a minha fé ela tem que andar em conjunto com as minhas ações. O que eu aprendo ali também no livro de Tiago, né? Que existe um pequeno órgão do nosso corpo chamado língua, que ela pode abençoar como ela pode amaldiçoar, que ela pode trazer vida como ela pode trazer maldição. Basta eu lançar uma palavra. Eu costumo dizer que palavras, quando a gente fala, você pode tentar voltar, você pode tentar engolir, você não consegue mais. Então, a gente aprende muito. Talvez você agora esteja aí pensando, nossa, o que eu aprendi com a Bíblia? Certamente você já lembrou aí de inúmeras situações que você deixou de fazer porque a Bíblia te ensinou que aquilo não era legal fazer. Então, a Bíblia também é para nossa correção. Então, a gente aprende e a gente se corrige. Então, eu não vou fazer mais isso. Então, ela serve para essa situação também. E para a educação na justiça. A gente fala tanto disso, eu falei muito, né? Com essas histórias da salvação, que nós não podemos compactuar com a injustiça. Então, se a gente vê uma situação que a gente está vendo a falta da justiça, a gente não pode deixar. E a gente é educado para isso. E a Bíblia nos ensina. Se a gente olhar aí a história de Jesus, gente, é cheio de ensinamentos para nós andarmos em justiça. E a gente está precisando isso no nosso mundo hoje. Que as pessoas elas sejam pautadas pela justiça. E nós estamos aqui para isso. Nós somos o corpo de Deus, o corpo de Cristo aqui na terra, o reino de Deus aqui na terra, e nós precisamos colocar essa educação na justiça aí em prática, a fim de que o servo de Deus, ou seja, a fim de que o servo, a serva de Deus, eu e você, nós, seja perfeito. E é para isso que nós somos metodistas e nós acreditamos na santificação pela fé e perfeitamente habilitado para a boa obra. Então, eu falei isso várias vezes nos nossos estudos, a gente precisa conhecer a palavra. Eu preciso conhecer. Quando nós conhecemos, a probabilidade de a gente errar é muito menor, porque a gente está andando em conformidade com aquilo que Deus quer para nós. Então, é difícil a gente errar. E aí eu vou ler uma nota aqui de John Wesley, e ele diz assim, Bíblia. Segundo os principais reformadores protestantes, John Wesley também concebia a Bíblia como regra de fé e prática para todos os âmbitos de uma vida cristã autêntica. É importante observar que para Wesley a inspiração divina dos textos bíblicos abrangia os 39 livros do Antigo Testamento, ou o Primeiro Testamento, como alguns chamam, e os 27 livros do Novo ou Segundo Testamento, como alguns falam. Conforme o cânon protestante que vigora até os dias de hoje, como eu disse, nós temos uma Bíblia com 66 livros, 39 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. É assim que nós cremos, nós protestantes cremos na Bíblia dessa forma. Seu apego às escrituras, falando de John Wesley, era tão intenso que Wesley, mesmo mantendo uma paixão eclética por quase todo tipo de literatura, então Wesley lia muito, tá? Então, mas ele tinha uma
uma fala bem interessante. Afirmou no prefácio da coletânea dos seus sermões que desejava ser homem de um livro só, que era a Bíblia. Com isso, pretendia reafirmar sua convicção de que a Bíblia contém tudo o que seja necessário conhecer a respeito da salvação humana, expondo claramente por meio de seus textos o que Wesley chamava de caminho da salvação. Então, olha aqui, o caminho da nossa salvação está aqui na Bíblia. Agora vamos para mais um texto, senão a gente fica falando bastante de um só e não fala dos outros. Está em Hebreus 4, olha só, esse aqui também é bem interessante, esse versículo. Ó. Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma, espírito, juntas e medulas e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Então, a palavra de Deus, ela é viva. Quantas vezes você já ouviu um sermão, por exemplo, do Salmo 23? E certamente nunca foi da mesma forma. Quantas vezes você já leu? Eu, por exemplo, já gosto muito do Salmo 119, que a gente vai ler daqui a pouquinho. Nunca eu leio da mesma forma e sempre quando eu vou meditar eu aprendo alguma coisa nova. Por quê? A palavra é viva e ela é eficaz. E aí, quando a gente fala eficaz, é porque ela é assertiva. Então, quando a palavra ela fala, você não tem dúvida. Ela é pragmática, ela é assertiva, ela é correta, ela chega no lugar onde ela tem que chegar. E diz que ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito. A gente sabe que isso é quase que impossível, né? A gente separar uma coisa da outra, e a palavra de Deus ela pode fazer isso. Ela é penetrante. Então, quando a gente fala da palavra e quando a gente conhece essa palavra, a gente consegue conduzir uma situação de uma forma em que ela se finaliza por si só. Ela chega no lugar, no objetivo que ela deveria chegar. Às vezes você não precisa falar muita coisa. Você fala um versículo bíblico, ou você contextualiza ali a situação diante de um versículo que você lembra, e as coisas elas começam a se resolver. E aí, fala que é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Quantas vezes a gente lê a Bíblia e a gente fala assim, nossa, sei lá, estou passando por uma situação muito difícil, e aí você começa a ler, parece que aquilo, ela vem para clarear essa situação que você está vivendo, né? Ela é apta para julgar os nossos pensamentos. Essa palavra, não a minha palavra, né? O que eu falo, mas a palavra de Deus. E aí a gente vai aqui para o Salmo 119. Não, eu vou para Mateus primeiro, depois eu vou concluir com o Salmo 119. O texto lá de Mateus que eu vou falar é quando Jesus ele está no deserto, 40 dias e 40 noites sem comer, sem beber, em jejum. E Satanás apresenta para ele pães. E ele fala assim, mande que apresenta pães, apresenta pedras e pede para que ele transforme em pães. E a resposta de Jesus é sensacional. Então, o ser humano, ele não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E aí eu volto a falar, já falei isso aqui várias vezes. Essa palavra aqui é a boca de Deus falando conosco. Aí você fala assim, nossa, mas como que eu vou ouvir? Sai da boca de Deus. Aí como que eu vou saber que é Deus que está falando? Essa palavra aqui, ela foi inspirada por Deus. Então, quem está falando aqui é Deus. Então, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, que procede aqui da Bíblia. A gente tem que ficar indo atrás de alguém que está falando em nome de Deus.
A gente tem que ir atrás da palavra de Deus, que é a palavra, que é a Bíblia. E a gente tem esse privilégio de termos conosco, nas nossas casas, quantas Bíblias nós temos na nossa casa. Agora, então, eu não posso mostrar o celular, que está gravando aqui, mas nós temos a Bíblia no celular. Em qualquer lugar eu posso ler a Bíblia, não tenho mais desculpa. Então, é porque minha Bíblia era muito grande, então não dá para eu levar para todo lugar. Então, agora você tem lá no aplicativo no celular. Olha que bênção, né? Alguns antes falavam assim, eu não consigo ler a Bíblia porque as letrinhas são muito pequenas. Lá no aplicativo você aumenta as letras, fica muito top. E pra gente terminar esse dia, que para mim é um dia muito alegre por conta da nossa comemoração do dia da Bíblia, eu quero ler um versículo, que era o versículo que a pastora Filadélfia aprendeu, o primeiro versículo que ela aprendeu quando criança. Eu gosto de lembrar, eu gosto de relembrar essas pessoas que fizeram parte aí da nossa vida. E diz assim, guarda a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, nós temos a palavra aqui, mas a gente precisa guardá-la no nosso coração, na nossa mente. Algumas pessoas falam assim, Vânia, mas eu não consigo decorar versículo bíblico. Eu acho tão bonito quando um irmão, ele tá lá falando, e aí ele fala assim, no capítulo tal, versículo tal, tá dizendo assim, 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 assado. Aí você vai lá conferir, você fala, nossa, é mesmo, tá escrito isso. Mas a gente precisa fazer um esforço com alguns versículos. A gente não pode, por exemplo, não saber João 3,16. Como que eu não sei o versículo áureo da Bíblia? É o versículo mais importante da Bíblia, vamos dizer assim. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu preciso saber desse versículo. Talvez eu nem lembre direito que está lá em João 3,16, mas eu tenho que conhecer essa palavra. Bom, cada profissional aí que está assistindo, sabe aí de alguns autores aí da sua profissão que você tem que conhecer. E nós, como cristãos, nós precisamos conhecer o autor principal aqui, que é o Senhor. Nós precisamos conhecer as coisas de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, nós precisamos conhecer. Nós precisamos saber, e aí Paulo fala isso, né? A gente precisa saber realmente em quem nós cremos e falar desse Deus que nós cremos. E uma das premissas aí para a gente falar do Deus que nós cremos é conhecer esse Deus. E a gente conhece através das Escrituras. E aí, vou terminando aqui no Salmo 119 e 105, né? Não podia deixar de falar aqui do versículo: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmo 119, 105. Esse foi o primeiro versículo que eu decorei quando criança. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. O que é uma lâmpada? É algo que ilumina. Eu já falei isso há pouco, faz muito tempo, sobre as lâmpadas de LED, né? Que hoje são as tops. Porque elas iluminam bem, clareiam bem. Então, a palavra tem que ser uma lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então, onde eu for, é tão ruim quando você vai em algum lugar que você não tem luz, né, que falta energia, ou então, por exemplo, as nossas ruas de vez em quando, né, queimam as lâmpadas e a gente fica no escuro, perigoso, a gente fica com medo de sair, de ter alguém meio camuflado, a gente não conseguir ver, enfim, às vezes a gente vive essa situação. Quando a luz não, tá tudo claro. Então, eu quero convidar você, nesse dia especial que nós comemoramos o dia da Bíblia, quero convidar você a ler essa palavra, a conhecer essa palavra.
essa palavra que é revelada a nós a cada dia. Cada dia que a gente lê, né, traz algo novo para nós. E eu quero convidar você, que peça ao Senhor que te dê desejo dessa leitura, né? Já falei que às vezes ela fica difícil, mas começa lendo os Salmos. Ai, que delícia ler os Salmos, a gente estudou há pouco tempo, né, sobre isso. Começa lendo os Salmos, começa lendo os Evangelhos, as cartas paulinas, né, que são, parece que é um texto mais familiarizado, né? Aí eu começo a ler lá em Gênesis, quando chega não sei na hora, não consigo ler mais. Então começa ali. Ou então, começa lendo pelos estudos que a gente tem tido, né? Pega lá num caderninho, anota. Eu não entendi essa palavra. Então eu quero convidar você a fazer esse exercício, tá? Que Deus possa abençoar a sua vida grandemente. E nós vamos orar ao Senhor. Amém? Senhor Deus, nós te damos graças, Senhor, te rendemos toda a honra e toda a glória. Em nome de Jesus que nós oramos, colocamos, Senhor, as nossas vidas no teu altar, colocamos, Senhor Jesus, a nossa vontade, o nosso desejo de conhecer a tua palavra. Em nome de Jesus, ó Pai, ensina a cada um, Senhor, a ter mais intimidade contigo. Para a honra e glória do teu nome que nós oramos. Amém. Amém. Até semana que vem, se Deus quiser. E feliz dia da Bíblia para todos nós.